Glórias a Deus, estamos de volta e nessa hora eu quero tirar um tempo aqui para incentivar você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que tem a oportunidade de estar ministrando a palavra na igreja, seja uma pequena oportunidade, seja na igreja, seja lá no seu trabalho, seja no meio onde você no seu meio de convívio. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Salmos 40, versículo 9: Proclamei as boas novas da justiça na grande assembleia. Não reprimi os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Aqui abre os nossos olhos justamente para essa verdade. Muitas pessoas estão ocultando de se pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o Jesus Cristo crucificado que morre para salvar a humanidade, no terceiro dia ressuscita. Então não se venda, não se corrompa. Olha outro texto aqui importante que o salmista fala, Salmo 71, verso 15: A minha boca proclamará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que não saiba o seu número. Louvado seja Deus. É mais um incentivo para você não se corromper. Não mude a mensagem do Evangelho. Leia a Bíblia. Não mude a mensagem do Evangelho para agradar as pessoas, porque vale mais agradar os homens ou a Deus. Deus é o seu Criador, Deus nos criou. Então não renuncie. Lembrando que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem com a nossa ira, né, com a nossa raiva para cima da humanidade, mas é uma mensagem em que Jesus Cristo chama os pecadores ao arrependimento. É uma mensagem que fala que todo aquele que não crê no Senhor Jesus, ele está condenado. Mas é uma mensagem também que automaticamente mostra que Deus está amando esse pecador, está chamando ele para a vida eterna. E ainda tem aqui mais alguns textos aqui. Esse é um desafio, Isaías 53:1. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. E muitas vezes aqui até mesmo os meninos, né, vão pregar e eu acho que o Ezequiel já passou por isso. A gente se sente meio que desestimulado. Não sei se o Maurício já passou por isso. Por a gente estar pregando o evangelho, pregando a cruz, e muitas vezes a gente não é bem aceito onde nós estamos, seja no nosso trabalho, seja no dia a dia. Olha só o que diz aqui, o que complementa Isaías 53. Olha só o que diz para mim e para a sua vida quando nós estivermos intimidados no trabalho, onde for que nós tivermos a oportunidade de pregar. Não se intimide. Olha só o que Deus diz em Jeremias 23:29. Não é minha a palavra, diz o Senhor, e martelo, a minha palavra não é fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. A penha é uma grande rocha, né? O martelo que esmiuça a penha, isso quer dizer o quê? Deus é quem faz a obra. Nós falamos a palavra de Deus, Ele é quem convence o homem, quem quebra, é quem troca, melhor dizendo, né, o coração de pedra e tem um coração de carne. Então nosso desejo é que nós possamos tomar essa palavra e mesmo que sejamos ainda entristecidos por muitas lutas e muitas barreiras, a gente venha estar convicto do Deus que nós servimos e compartilhando esse evangelho. Estava falando agora há pouco, não adianta, não é viável a gente dizer alguém ou falar sobre alguém, dizendo essa pessoa não tem mais jeito, deixa isso quieto, não fala mais. Ainda que nós paremos um pouco de pregar para ela, continuemos orando, porque Deus tem um plano de salvação para a vida dela e Deus é quem convence ela, Deus é misericordioso e poderoso para salvar. E quando formos pregar o evangelho, qual mensagem vamos pregar, gente? O que é que vamos dizer? Primeira coisa, deixe de lado o seu desejo de aparecer. Deixe de lado o seu desejo de ser visto e de repente você fala, mas se eu pregar tal coisa eu não vou mais ser convidado, ou eu vou perder tais amigos na roda de convívio meu. Olha só o que Paulo disse, e Paulo estava falando de pregação na igreja. E aqui eu já encerro também. 1 Coríntios 2:2, mas eu decidi não saber nada entre vocês. E quem era Paulo? Ele sabia muitas coisas. Porque Paulo era um homem muito letrado, não é? Ele era um homem muito conhecedor, ele era um homem muito instruído. Ele fala, olha, quando eu fui ali para ter com vocês, olha, eu decidi não saber nada entre vocês, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Não é o Jesus Cristo que muda casamento em primeiro lugar, não é. Não é o Jesus Cristo em primeiro lugar dá carro para depois salvar, não. Ele dá tudo isso. E eu tenho desfrutado das bênçãos do Senhor com meus amigos, meus irmãos aqui. Nós temos desfrutado da bênção do Senhor. Sim. Mas em primeiro lugar o quê? Jesus e esse crucificado. E por que Jesus e esse crucificado e não a salvação do meu casamento, não a minha casa nova, não a minha mansão ou casa de praia? Porque o maior bem, o que mais a pessoa, a alma precisa, o ser humano precisa é primeiro ser salvo em Cristo Jesus. Aqui eu encerro Ezequiel e assim sucessivamente. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Estamos falando aqui, né? A gente somos pregadores do Evangelho pela misericórdia de Deus, quando temos a oportunidade para falar. E a gente sabe, né? Muitas vezes os medos que vêm, as inseguranças que vêm por trazer a mensagem que não é tão aceita nas igrejas, né? E se a gente for pensar realmente em nós mesmos, deixamos de pregar o verdadeiro evangelho, porque sabemos que... E se nós não acreditarmos e confiarmos em Deus, quem nos chamou, a gente realmente se encovarda, né? Mas uma das coisas que me leva a levar o evangelho, a pregar e não deixarmos de pregarmos, não se corromper, e eu quero que isso também toque você e que essa palavra também faça com que você enxerga da mesma forma que Deus me fez enxergar, é a seguinte palavra. João 14, versículo 6, versículo bem conhecido. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, uma das formas, o pregador, mulher, homem, que tem a oportunidade de pregar, de evangelizar, entenda uma coisa: sem Jesus, ninguém consegue chegar ao Pai. Ninguém. Então, primeiramente, se eu não pregar Jesus, eu estou mentindo para esse povo. Se eu falo de qualquer outro tipo de salvação, menos de Jesus, eu estou mentindo, porque a receita é estar aqui. Sem Jesus. A Bíblia vai dizer: sem mim, nada podeis fazer. Então, um dos incentivo para pregar o evangelho, entenda: sem a mensagem da cruz, nenhuma alma pode ser salva. Aí, eu imagino, meu Deus, o Senhor me chamou para essa missão, para esse compromisso, e quando chego lá, eu penso mais no povo, né, para ser aceito, do que mesmo naquele que me chamou. Imagina um médico, um falso médico, né, que é a mesma coisa de um falso evangelho. Chega alguém doente com câncer terminal, e a pessoa olha para aquela pessoa e fala: vá para casa, está tudo bem. Ignora todos os remédios, todas as receitas, e engana aquela pessoa e fala: não, está tudo bem. Mas ele sabe que ela está com câncer e está prestes a morrer. Mas mesmo assim, como é que essa pessoa vai para casa? E quando ela descobrir que não está nada bem com ela? Como é que esse médico, como deve ser tratado? Então, entenda, nós estamos no lugar de médico. Muitas pessoas estão doentes. Nós sabemos qual tipo de doença, como curá-las, como os levar à cura, como levar a receita. Se eu nego, eu estou matando as pessoas, eu estou enganando as pessoas. Sinta-se, você que está doente. Se você não confia em um médico, o que é que você vai fazer lá? Se ele mente para você, ele vai te fazer feliz no momento, mas a verdadeira cura, o verdadeiro milagre, né, para aquele estudou, para que ele se formou, ele nega todo o seu conhecimento para te fazer feliz. Imagina, ele está no papel errado, ele está fazendo a função errada. Deus nos chamou para pregar o verdadeiro evangelho, falar a verdade com amor, com carinho, para trazer vida. Os verdadeiros médicos, por que existe vida neste mundo? Por que a pessoa que vai doente volta e toma os seus remédios e volta a ter vida normal? Porque existe verdadeiro médico. Agora, os falsos médicos matam muitas pessoas fazendo feliz. Quantas pessoas estão agora doentes sem entender, sem saber por que estão doentes, porque foram enganadas? As igrejas estão cheias de pessoas doentes por conta de falsos pregadores, de falsos médicos, né? De falsos pregadores. Mas uma das coisas, entenda: Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda, existe uma vida após a morte. Nós precisamos entender e ver algo que nossos olhos humanos não conseguem ver. Temos que olhar com o olho espiritual. Existe aquela alma. Se ela morrer, ela pode estar correndo grande perigo. Eu tenho que falar a verdade para essa pessoa. Então, entenda, o céu existe e o inferno também existe. Você só vai entender quando você ler a palavra, ouvir a palavra, o verdadeiro evangelho. Aí você vai entender que você realmente necessita da salvação. Amém?
Que Deus abençoe. E eu encerro aqui a minha parte dizendo, não se covarde. Pregue o evangelho, porque nós não vamos ver os frutos agora, mas na eternidade os frutos vão aparecer. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. O céu existe e o inferno também. O destino da viagem, Tem quem isso. escolhe é É você. verdade. Maurício, com a palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos, a minha parte é... Coloca o microfone pra cá. A minha parte, eu não vou falar muito, os irmãos já falaram muita coisa aí, falaram muito bem, por sinal. Eu vou fazer só um apelo a todos os líderes que estão nos assistindo. A qualquer pessoa que tenha qualquer oportunidade de pregar numa igreja, de liderar uma igreja, liderar um congresso, né? Existem muitas cidades que fazem essas cruzadas, congressos, né, na rua. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo que vocês têm por mais sagrado que eu creio que seja o Senhor Jesus Cristo, não fale de nada além do que Cristo. Imagine, eu lembro de mim, quando eu fui convidado, né, a primeira vez por uma igreja evangélica, por um casal de amigo meu, eu me lembro, assim, de vários detalhes daquela conversa. Isso tem uns anos já, sei lá, uns 15, 16 anos, não sei, não lembro. Mas tem por aí. Eu lembro eu tomando banho e eu pensando, estou indo para uma igreja. Eu conversando, discutindo com eles falando tal, e eu falando um monte de coisa, e eu lembro de alguns detalhes. Estou indo para uma igreja. Ali já tem uma batalha espiritual acontecendo. Que é para eu não ir para o local que está se pregando o evangelho. Então, quando alguém que não é cristão está se dispondo a ir até um local que, na teoria, deve ser pregado o evangelho, chega lá, fica 2 horas ouvindo, assistindo, tudo enquanto menos a pregação do evangelho, num local que deveria se pregar o evangelho, as pessoas que estão ali, na minha visão, estão errando. E se por acaso essa alma, por qualquer motivo que seja, nunca mais ela ouvir o evangelho, aqueles líderes pagarão esse preço a Deus. Porque não pregaram o evangelho a uma alma dentro do lugar que se deve pregar o evangelho. Fala-se sobre tudo. Agora, poucos meses aí, sei lá, tem gente que revela CPF, revela RG, e eu sei que aqui é uma polêmica, e eu estou disposto a debater sobre isso, caso alguém queira. Revela-se CPF, revela-se RG, e como eu já conversei com o Ezequiel um dia, ele falou, não revela Jesus Cristo. O Espírito Santo virá e testificará de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o papel do Espírito Santo é falar de Jesus. Mas não se fala de Jesus. Existe um congresso onde existem centenas, milhares de pessoas que não ouvem o evangelho. Numa igreja cristã, que se denomina cristã, não se fala sobre Cristo. Não se fala sobre Cristo. É de um nível muito absurdo. Então é o meu apelo a todas as pessoas que têm o poder de decisão sobre o que vai ser pregado. Se você pode escolher o que vai ser pregado, escolha Cristo. Pastor Samuel está dirigindo o culto, ou está escolhendo o pregador, ou Eric vai pregar, não sei. Fale sobre Jesus. Não tem erro. Não tem erro. Deus se responsabiliza. Se você está disposto a pregar o evangelho, o seu papel é falar. Todo o restante é da responsabilidade de Deus.
Então, entenda que a minha crítica não é pessoal, não é às pessoas, é tão somente as mensagens que não são o evangelho. Eu acho que tem momentos que nós podemos falar nas igrejas, e aqui nós estamos falando esse vídeo direcionado às pessoas que têm poder de decisão nas igrejas, né? Na pregação ou na liderança, quem quer que seja. Mas esse vídeo sendo direcionado a vocês é um apelo de um crente, de uma alma que vê isso acontecer demais. Prega o evangelho, escolha pessoas que pregam o evangelho, escolha você mensagens evangelísticas. Você pode fazer um dia com seus obreiros, com a sua igreja, uma reunião e naquele momento falar sobre dinheiro. O crente tem que saber lidar com dinheiro, com certeza, tem que ser prudente, tem que ser sábio e tudo isso Deus nos direciona, não tem problema nenhum. Nós podemos falar, nos reunir para uma campanha de oração sobre saúde, clamar pela saúde de todos nós. Louvado seja Deus, irmão. Mas se tem uma pessoa que não é crente no lugar, o evangelho deve ser pregado. Ele é dever daquele grupo de cristãos dentro de uma igreja cristã pregar o evangelho. E se você, homem de Deus, que vai um ímpio na sua igreja, na igreja a qual você pastoreia, e essa pessoa não ouve o evangelho, lembre-se disso. Lembre-se que você pode ser cobrado por isso. Porque ali é o lugar do evangelho. A casa do meu pai, diz o Senhor, é casa de oração, meu irmão. É casa que é só orar, louvar a Deus, pregar o evangelho, ensinar a mensagem. Só isso. Não desvirtue a mensagem do Senhor, porque não é necessário. Não é necessário fazer nada além disso. A igreja cresceu 2000 anos pregando o evangelho. Não foi com nenhum tipo de artimanha psicológica. Foi tão somente pregando o evangelho. Então, se você pode decidir, decida pela pregação do evangelho. Agradeço uma oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Falamos alguma Amém. coisa, Miquel. Meus amigos e meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Nós oramos aqui para que essas palavras que nós trouxemos aqui da parte do Senhor Jesus Cristo alcance o coração de vocês. Em muitas situações existem realmente pregadores que estão presos porque se tornou uma profissão para eles e um meio de vida. Mas, em nome de Jesus, creia no Senhor Jesus Cristo. Não renuncie à pregação do verdadeiro evangelho, ou até mesmo volte a pregar o evangelho. O evangelho não é uma empresa onde você precisa mostrar números, porque quem opera, quem faz o milagre acontecer é o Espírito Santo, não é o seu poder de persuasão vai trazer pessoas, mas essas pessoas não vão estar sendo transformadas, porque quando eu levo alguém para a igreja e convenço ela, as coisas estão erradas, é o Espírito Santo. Então, por misericórdia de Deus, não se venda, continue crendo no Senhor Jesus Cristo. Ele não nos chamou realmente para ser admirados, ele nos chamou quase 100% para sermos questionados e muitas vezes perseguidos, tá bom? Pregue o evangelho, e você pregue, viva o evangelho e creia no evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como nós falamos aqui durante um bom tempo aqui no vídeo anterior. Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia, obrigado aí, Deus abençoe, não é ao vivo, né? Obrigado a vocês, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Amém, irmãos, fica na paz, Deus abraço. abençoe, em nome de Jesus.